Isa e meu nome é Adriana. Então vamos agora relaxar, elevando o pensamento ao nosso Pai Maior, a toda espiritualidade aqui presente, pedindo que eles possam nos intuir, nos aliviar a mente, abrindo a mente e os nossos corações para mais um aprendizado e que possamos levar para o nosso dia a dia um pouquinho mais de tudo que eles têm a nos oferecer. Que possamos relaxar, ficarem abertos a toda essa energia, sentir a toda essa energia maravilhosa que nos cerca e que possamos pedir ao nosso Pai Maior, a toda a espiritualidade, que a Kátia Freiner faça uma boa palestra, seja intuída, que a leitura seja esclarecedora, Pai. Muito obrigado à irmã Lúcia, mentora da casa, e a todos os outros. Que assim seja. A verdadeira infelicidade. Todos falam da infelicidade, já sentiram alguma coisa e acreditam conhecer seus vários aspectos. Eu venho vos dizer que quase todas as pessoas se enganam e que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor exigente, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no caixão que se acompanha com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na miséria do orgulho que gostaria de se vestir de ouro e que esconde com dificuldade sua nudez sobre os farrapos da vaidade. Tudo isso e ainda muitas outras coisas dá-se o nome de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que apenas veem o presente, mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências do que fato do que aquele nele próprio. Para julgar algo, é preciso ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, pois é lá que as consequências se fazem sentir. Portanto, tudo o que ele chama de infelicidade, segundo sua visão curta, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Boa noite a todos. Muito bem-vindos novamente, né? Boa noite, pessoal que nos assiste pela internet. A gente já começa hoje com uma reflexão, né? O que é infelicidade para nós, né? Esses pequenos detalhes que a Heloísa leu, para nós são grandes infelicidades, porque a gente não pensa no amanhã, na onde nós vamos. Quando eu estava preparando a palestra, já tinha o PowerPoint terminado e eu achei essa figura aqui. Ele já estava pronto e eu resolvi colocar essa figura como início dela, porque na hora que eu vi ela, eu não sei se vocês já estavam observando um pouquinho, se vocês pensaram um pouquinho nessa figura, mas vejam só, aqui nós temos um caminho a seguir. Nós podemos pegar a direita ou a esquerda. E essa é a nossa vida, nossas escolhas, né? A direita parece mais fácil. Eu vou andar sobre areia macia. E se eu precisar escalar a árvore, ela não tem tantas folhas me batendo no rosto, é mais fácil escalar, né? A princípio, a esquerda fica mais complicada, porque nadar vai cansar mais, vai me doer os ombros. E se eu tiver que escalar essa árvore tão cheia de folhas assim, vai me bater muitos ramos no rosto e muitas folhas? Isso é o que a gente pensa, porque é o nosso imediatismo. Mas a gente pode ver as coisas de outro ângulo. E a nossa vida é isso. Nós viemos aqui para aprender e nós temos que ver as coisas de vários ângulos. Se eu for pela direita, a princípio é mais fácil, mas eu posso me cansar, porque a areia fofa embaixo dos meus pés pode cansar minhas pernas. E se eu tiver um sol escaldante,
a areia vai esquentar e vai queimar os meus pés? E a minha árvore está desfolhada, eu não vou ter uma sombra para descansar. E se eu quiser subir nela, pode ser que os galhos estejam tão secos que vão me machucar, vão me arranhar, vão furar meus olhos. E o caminho à esquerda, que parecia ser o mais difícil, na verdade, quando eu cansar de nadar, eu posso boiar. E se eu não sei boiar, eu posso aprender. Nós estamos aqui na vida para aprender. E quando eu precisar de uma sombra, a minha árvore está com folhas, ela pode me dar uma sombra. E ela é mais macia, porque os seus galhos não estão secos, são verdes. Ela é mais macia se eu quiser subir nela mais tarde. Então, isso é uma reflexão para nós começarmos hoje, pensarmos durante a semana ou mais tempo, sobre o que eu quero da vida. Quando a gente fala em drogas, provavelmente todo mundo pensou em alguma coisa ruim, não é? E o que é droga? Procurando na internet, nós temos diversas definições e nós temos, inclusive, não se chega a uma conclusão da origem da palavra droga. Tem várias frentes que dizem a origem holandesa, hebraica, isso, aquilo, né? Então, vamos superficialmente dar uma olhada. O que é droga, né? É uma substância que não é produzida pelo nosso organismo. É qualquer substância capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento, né? Se nós usarmos essas substâncias, que nós chamamos de droga, elas vão alterar o nosso organismo, o nosso psique. Na área de medicina, droga é qualquer substância que previne e cura doenças, né? E causa alterações fisiológicas. No dicionário Aurélio, ele traz algumas definições. Qualquer substância ou ingrediente usado em farmácia, em tinturaria, pode ser chamado de droga. É um medicamento, a droga, né? Pode ser também uma substância entorpecente, alucinógena, excitante, etc. Ou é uma coisa de pouco valor ou desagradável. E é essa definição que nós temos sempre em mente. A gente sabe que a droga pode ser um medicamento e ela pode ser também uma substância que nos faz mal, como os entorpecentes, né? Mas essa última definição nós temos sempre com a gente. A gente não usa até, inclusive, a palavra droga para falar uma gíria, né? Quando acontece uma coisa errada, mais que droga, a gente usa essa palavra. Por isso que ela não nos traz, na verdade, nenhuma lembrança boa a princípio, né? E as drogas, elas podem ser lícitas ou ilícitas. As lícitas são as permitidas, né? Por exemplo, o cigarro e o álcool após os 18 anos, ou o medicamento que é prescrito pelo médico. E as ilícitas são aquelas que nunca são nos permitidas a princípio, né? Se elas não entram dentro da lei, não são permitidas, né? Como maconha, crack, cocaína e essas outras drogas, né? As drogas, tudo bem. Se nós pensarmos assim, as ilícitas, então, nos fazem mal ao organismo. Mas, e as lícitas, aquelas que são permitidas? Elas também nos fazem mal ao nosso organismo? Elas podem fazer mal, inclusive os remédios que são nos prescritos. O cigarro e a bebida alcoólica, isso a gente não precisa nem falar, né? Nós temos aqui uma pequena lista do que poderia nos causar. Mas o medicamento, como na era atual da humanidade, que se prescreve qualquer remédio a qualquer tempo para qualquer coisa, a gente tem que parar e pensar também. Porque o medicamento ele é bom desde que ele seja tomado dentro de um determinado período, dentro de uma determinada dosagem. Mas a gente sabe que pessoas já são viciadas em remédio. Eu estou um pouco ansiosa, em vez de me controlar, em vez de resolver o que está acontecendo comigo, não, eu vou tomar um ansiolítico. Temos uma colega que foi esses dias fazer uma consulta médica, né, fazer um check-up, como a gente chama, né? E aí reclamou para a doutora, né, que estava se sentindo um pouco cansada e com dores nas pernas, né?
A médica abriu a gaveta, pegou uma quantidade de remédios de amostra grátis, né? Botou em cima da mesa e disse, eu vou lhe receitar um antidepressivo. A pessoa olhou e disse assim, tá, mas eu não disse que eu tenho algum problema, ou que eu estou em depressão. Eu não disse que eu estava em depressão. Eu só disse que eu estava me sentindo cansada e com dor nas pernas. Então, infelizmente, como a medicina deveria ser uma profissão sagrada, por vocação, por doação e não por dinheiro como ela é hoje, até nesse ponto nós temos que observar o que acontece. Nós, infelizmente, vamos no médico, precisamos, devemos ir, devemos continuar indo. Os remédios, a medicina está aí para nos ajudar. Se não precisasse dela, Papai do Céu não teria deixado que se descobrisse tantas coisas, né, que nos ajudam. Mas tudo tem um limite. E o limite é a nossa escolha também. Não é ir contra o médico, não é ir contra o tratamento, mas é pensar. É aquela primeira figura. Que lado que eu vou seguir? Pode ser que agora parece que o lado direito é mais fácil, mas mais tarde, como é que vai ser? E as ilícitas, né? Então, a gente nem comenta, né? Acho que todo mundo já falou, já pesquisou, já ouviu dizer, né? De tantas coisas que podem acontecer, né? Com o nosso organismo. E aí eu peguei uma frase bem interessante, uma pesquisa bem interessante na internet, que dizia assim, ó, a situação, né, com relação às drogas é tão preocupante na era atual, na humanidade, que cientistas de várias partes do planeta, né, se reuniram e chegaram à seguinte conclusão. Os viciados em droga de hoje podem não só estar pondo em risco seu próprio corpo e sua mente, mas fazendo uma espécie de roleta genética ao projetar sombras sobre os seus filhos e netos ainda não nascidos. Ou seja, eu sou usuária de uma droga, de um entorpecente desse. Eu vou, com o tempo, estragar as minhas células, alguma coisa no meu organismo. Eu vou ter filhos, esses filhos vão ter filhos, e daqui a pouco meu neto tem algum problema, porque a minha célula, que foi sendo transmitida geneticamente, o meu neto pode receber essa célula e ele pode ter um problema. A ciência está falando isso, está explicando. E o Espiritismo corrobora com isso. Por quê? Eu posso, pelo que nós aprendemos no Espiritismo, renascer como o meu neto. Eu sou o avô, a avó, no caso, eu desencarno, tenho uma filha, desencarno, minha filha mais tarde vai ter um filho e eu posso renascer como filho dela? Quantas histórias de reencarnação que a gente já está conhecendo e já está sabendo. Tá, mas espera aí. Então, além da genética, tem algo a mais. Além do meu corpo físico, a minha célula de avó passou para minha filha e passou para o meu neto. Mas tem algo a mais aqui. Porque as drogas, elas não vão fazer só mal ao organismo. Será que elas vão fazer mal também ao nosso perispírito? Para quem, por acaso, está começando, recente na doutrina, vou só dar uma explicada geral. Nós temos o nosso corpo físico moldado, feito, com energias do nosso planeta, e nós somos cabeça, tronco e membros como é o planeta Terra. Nós temos este corpo físico. E nós temos o nosso espírito, ou a alma, nós temos o nosso espírito também. Só que o nosso corpo físico, ele é feito de matérias mais densas, mais pesadas. E o nosso espírito é matéria sutil. Como as duas não se combinam, nós temos um intermediário que nós chamamos de perispírito. Ele tem a mesma forma do nosso corpo físico. Em outro planeta, esse perispírito vai ter a mesma forma daquele corpo físico daquele planeta. Ele é moldado. E ele é mais sutil do que o nosso corpo físico. Mas ele ainda é mais pesado
que o nosso espírito. E aí, em pesquisas, também, se a gente for pesquisar na internet, a gente acha muita coisa, né? Traz o seguinte, a ciência diz o seguinte, que ao penetrar no organismo físico, né, no nosso corpo físico da pessoa que está fazendo uso das drogas, né, a droga atinge, né, o aparelho circulatório, sangue, sistema respiratório, cérebro e as células, principalmente as neuroniais, no caso, os neurônios. A ciência está dizendo isso. E aí nós vamos lá para os livros de André Luiz e de Chico Xavier. Na série Nosso Lar, né, que são vários livros, começa pelo Nosso Lar, em Missionários da Luz, André Luiz diz o seguinte, o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. O sangue é o elemento básico de equilíbrio do corpo perispiritual. Espera aí, mas as drogas não podem estragar atingir o meu sangue e os meus neurônios no corpo físico? Então eu estou percebendo que o meu perispírito é ligado ao corpo físico. O nosso perispírito, ele é ligado ao corpo físico célula por célula, molécula por molécula. E aí, continuando, em outro livro, Evolução em Dois Mundos, André Luiz traz de novo. Ele diz que os neurônios guardam relação íntima com o perispírito. Disso, nós podemos concluir que a agressão que as drogas fazem ao sangue e às nossas células também vão refletir nas mesmas nas partes correspondentes do corpo espiritual, em formas de lesões, deformações, que em alguns casos podem comprometer até a própria aparência humana do perispírito. Bom, eu falei que o perispírito tem a mesma aparência do corpo físico. Isso significa o quê? Que tudo que eu fizer ao meu organismo físico poderá passar ao meu organismo perispiritual, ou seja, pode passar ao meu perispírito, inclusive deformando ele. Se alguém tiver interesse em se aprofundar nessa leitura, esse livro aqui, O Perispírito e Suas Modelações, é excelente. Foi escrito por Luiz Gonzaga Pinheiro, quem foi no Fore Blue viu, ele deu 2 palestras, e ele tinha esse livro lá para vender, inclusive com outra capa, o meu já é bem velhinho, já está até amarelinho de tanto que eu li. Tem muitas informações nesse livro sobre as alterações do nosso perispírito. Tudo que a gente pode fazer e nunca imaginou. Porque assim, qual seria a lógica bem simplista? Eu estou aqui, eu adquiro um câncer, eu desencarnei, o câncer está no corpo físico morreu, vai ser enterrado, vai se desmanchar. Me livrei do câncer. Será? Se o nosso perispírito é ligado, cada molécula, cada célula, será que eu não vou ter esse câncer também no meu corpo espiritual? Funciona mais ou menos assim. Muitas vezes, o nosso perispírito, na verdade, já está bem doente. Com as coisas que nós fizemos, com os cuidados que nós não tivemos. E quando aparece o nosso câncerzinho ali, o nosso problema, a nossa deficiência, lá no corpo físico, na verdade, ele já existe no nosso perispírito. Pode acontecer, muitas vezes, de eu vir com um perispírito saudável, num corpo saudável. Chego aqui, não cuido dele, adquiro doenças, adquiro muitas coisas, câncer e outras anomalias até, desencarno, meu corpo físico fica com essas anomalias, mas eu volto para o lado de lá com essas mesmas anomalias no perispírito. E aí, que a gente fala que uma das coisas é o nosso resgate aqui. Porque nós voltamos para deixar essas doenças que estão ali no corpo físico, nós pegamos aqui na Terra, nós voltamos para deixar aqui na Terra de novo. E aí eu vou voltar, então, com o perispírito mais ou menos
demarcado com alguns detalhes. Uma célulazinha ali que é cancerígena, e aí eu venho, o corpo físico aparentemente saudável, não tem ninguém na minha família que teve câncer, por que eu tive? Será que a explicação não está lá naquele passado, naquele perispírito que veio não mais saudável agora, porque eu já detonei com ele em vidas passadas? Mas aí eu venho, eu posso ter o meu câncer aqui, eu posso desenvolver. Eu tive, vamos dizer assim, uma encarnação bem boa agora. Eu fiz tudo de bom, fiz tudo que era certo, me dediquei, batalhei contra os meus vícios, as minhas más tendências. Eu posso fazer com que essa célulazinha ali, ela não vá progredir. Ah, mas a coisa era muito feia. Não, realmente eu vou ter que passar por esse câncer, mesmo eu tendo me modificado. Mas quantas oportunidades nós temos? Então, pode ser que esse câncer demore um pouquinho mais para sair do que ele deveria estar na programação. Ou ainda, ele saiu, mas eu consegui combater ele. Pode ser que ele venha de novo, mas eu vou combatendo ele. Eu vou trabalhando para combater a minha doença e vou trabalhando para combater as minhas deficiências morais e para me modificar. E aí pode ser que no final essa doença até me leve, mas aí sim, aquela doença vai ficar aqui no corpo físico. E eu posso voltar para lá com o meu perispírito, meu espírito, já sem essas células cancerígenas. Que câncer não é só aquele câncer que a gente conhece, né? As células estão defeituosas. Então, esse é um dos resgates que a gente tem. E como é que a gente pode combater isso, então? Como é que nós podemos trabalhar isso? Que, afinal de contas, eu fiz coisa na vida passada e agora eu nem me lembro e estou resgatando, estou pagando alguma coisa que eu nem estou me lembrando. Muitas vezes a gente diz que, eu não queria fazer isso, eu não queria fumar, eu não queria usar tal coisa, mas tem alguma coisa que me leva, eu não consigo resistir. O problema é que, quando a gente desencarna, a gente chega do lado de lá exatamente igual nós somos do lado de cá. E a gente não para pensar. Quando a gente pensa, a gente não para raciocinar isso. Porque agora eu já sei disso, mas o que eu estou fazendo com esta informação? Se eu sou uma viciada aqui e eu desencarno, chego de lá, eu vou querer a droga do mesmo jeito, eu não vou chegar lá, agora não uso mais. Não, eu vou parar de usar quando eu fizer o esforço, quando eu tiver a atitude necessária para sair desse redemoinho que eu entrei, no caso da droga, né? E se eu estou do lado de lá, e eu ainda sou um viciado, e eu preciso da droga, como é que eu vou fazer do lado de lá? E nós temos duas opções, nós sempre temos mais caminhos para seguir, né? Eu posso começar, já que eu não comecei aqui minha reforma, eu posso começar minha reforma do lado de lá. Ou eu posso ser o que a gente chama de vampirizador. Não tem nada a ver com o vampiro dos filmes ali, de Drácula, de dentinho, não, tá? Esse serzinho aqui mais escurinho, aqui mais marronzinho, é um espírito desencarnado. Ele está fazendo o quê? Ele está vampirizando o fluido que sai dos poros do encarnado. Nós temos 2 encarnados aqui, né, na frente, parecem estar num balcão, bebendo, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai se aproximar e vai exalar aquilo que sai pelos meus poros da bebida. E às vezes, mas eu nem queria ter entrado naquele bar, né? Eu nem estava pensando em beber hoje. Mas quando tu vê, já foi lá, já bebeu, já está no meio dos amigos. E assim é com as outras drogas também. Nessa segunda figura, nós temos um desencarnado aspirando a fumaça do cigarro.
Eu fumo 2 carteiras por dia, vou chegar lá, eu não sinto mais vontade? Não, eu vou sentir a vontade e eu vou precisar fazer alguma coisa com isso. Na primeira figura, alguém está tentando me ajudar. Mas enquanto eu não tomar a atitude, a decisão de parar com isso, eles não conseguem se aproximar. Por quê? Porque é livre-arbítrio. Ah, mas eu não consigo. Qual é a perseverança que nós estamos tendo? Tem o livro Sexo e Destino, também de André Luiz. Tem uma história lá de uma pessoa chamada Cláudio, que fala o seguinte: Cláudio chegou em casa, né? E como ele não é vamos dizer, um encarnado que está lá com grandes proteções, não faz oração, não está muito lá no caminho do bem, né? Quando ele entra em casa, ele vai acompanhadinho, né? Em vez de acompanhadinho do pessoal da luz, ali ele vai acompanhado do pessoal mais escurinho ali, né? Com as suas energias mais pesadas. Ele, depois de um dia de trabalho, ele senta lá na sua poltrona para descansar, e de repente vem na mente dele assim, ó: ah, que sede, né? Vamos tomar um traguinho, vamos tomar uma bebidinha, né? E aí ele vai lá e ele se serve de um traguinho. É suficiente, porque ele não é um alcoólatra ainda. Aí ele senta no sofá. Poxa, mas estava tão gostosa aquela bebida, desceu tão redondo, né? Vamos tomar mais um traguinho. E assim a noite passa com o Cláudio se embebedando. E acaba tomando realmente o excesso e acaba ficando bêbado. O que ele não sabe é o que acontecia no mundo espiritual enquanto isso. Porque a gente acha, no caso, como ele também achava, eu tive vontade de beber. Não sei nem de onde veio. Mas é tão bom aí uma cervejinha ou uma dosezinha de uísque, né? Eu gosto. E aí me deu vontade, por que não? O que ele não sabe é o que se passou, que as entidades que entraram com ele eram viciados em álcool e estavam procurando alguém para poder beber por eles. Porque já que eles não têm mais essa possibilidade, eles vão ter que aspirar, né? E aí, então, chegou um desses, conta, né, a história, que chegou um desses espíritos no ouvido do Cláudio e disse: beber, beber, vamos beber. E foi daí que Cláudio, como não está com proteção nenhuma, teve a vontade de beber, achando que a ideia foi sua. Ele ouviu aquele falar, claro que não ouviu com esses ouvidos materiais, vamos dizer, mas ouviu com a mente. E aí ele foi lá e bebeu e satisfez o primeiro espírito, só que tinham 3 espíritos junto ali. E aí, quando aquele primeiro quis ir embora, o outro disse: não, mas é a minha vez agora. Eu também quero. E fomos lá influenciar o Cláudio novamente. E assim acontece conosco. Nós, às vezes, estamos sendo influenciados e achamos, por orgulho, que a ideia foi nossa. Porque, imagina, se eu vou permitir uma coisa dessa. O orgulho não deixa a gente ver, na verdade, a realidade. No livro Missionários da Luz, pois é, agora vamos passar ao seguinte, então. Como é que eu vou me proteger? Às vezes a gente, esses dias até estava pensando assim, poxa, o pessoal acha que deve ser até meio um mantra, né? Vem fazer conversa fraterna, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é se está fazendo evangelho em casa. Se não está fazendo, a gente pede para fazer evangelho. Diz: nossa, aquela gente lá só fala em rezar, em orar e fazer evangelho, né? Mas nós queremos criar uma proteção, nós queremos criar uma conexão positiva, ou uma conexão com os nossos anjos da guarda, mentores, cuidadores, como nós queremos chamar. Nesse livro aqui, André Luiz diz o seguinte, que o homem encarnado possui, excedente da sua silhueta física, enfaixando a sua aura astral, um campo espiritual de defesa, como se fosse uma túnel eletromagnética, à maneira de um campo ovoide. E aí eu achei essa figura bem interessante, né? Porque parece que está definindo bem
essa proteção aí que ele está descrevendo, né? Plasmando telas vivas, qual couraça vibratória, espécie de uma carapaça fluídica. Então, quando nós temos proteção, que nós estamos no caminho, que nós estamos tentando mudar, que nós estamos tentando melhorar, a gente tem esta proteção. E aí, essas influências negativas, que ali está em forma de raios, mas pode ser em forma do pensamento, eu quero beber, eu quero fumar, eu quero usar tal droga, que nos influenciam a fazer tais coisas, a gente não escuta, a gente não recebe, porque nós estamos protegidos. Para confirmar isso, na revista Reformador, em outubro de 97, uma revista que saiu em outubro de 97, um artigo de Geraldo Goulart, ele fala que nós temos tipo uma tela de proteção. Ele fala, em outras palavras, o que André Luiz fala nesse livro aqui. Ele diz que nós temos uma tela de proteção em volta de nós e que as drogas, elas causam uma ruptura nesta tela. E que a partir do momento que nós rompemos uma parte desta tela de proteção, aí nós ficamos suscetíveis às mensagens dos outros espíritos, não só mais do nosso benfeitor, do nosso cuidador, do nosso anjo da guarda, dos espíritos até do anjo da guarda da minha mãe, do meu pai, do meu marido, que está tentando ali me influenciar. Vai ser que nem aquela outra figura, eles vão só ficar me olhando de longe ali. Eles não conseguem chegar. E esse controle dessas energias, ele é feito através do nosso pensamento e sentimentos. Tudo que nós pensamos é energia, tem força. Então ali está aquela tela de proteção em volta de nós. E se eu estou fazendo o que é correto, mas Kátia, mas eu errei tanto até hoje, fiz tanta coisa errada. Mas o que é que você quer da sua vida? A partir de hoje, o que é que você quer? Você pode até estar sem proteção no momento, mas essa proteção, ela se cria. Você pode criar através da sua reforma, vencer, combater os melindres, o orgulho, através das suas atitudes. Para quem não assistiu, eu recomendo a palestra do Roberto Carrilho no domingo, e para quem assistiu, podemos assistir de novo. Para nossa reforma, uma fantástica palestra. E aí as minhas atitudes, minha mudança nas minhas atitudes, porque esta tela não vai deixar essas energias ruins entrar. Mas, ao contrário, né? Se eu estiver em desequilíbrio, se eu estiver desequilibrada, se eu estiver invigilante, na verdade, o que não vai entrar são as energias boas, porque eu estou totalmente aberta às energias ruins. E, como nos diz a questão 909 do Livro dos Espíritos, a Adriana já trouxe essa questão numa palestra, e eu acho que eu devo ter falado já algumas vezes desta questão em palestra, mas quando é que será que a gente vai colocar em prática? O homem poderia vencer sempre as suas más tendências pelo próprio esforço pessoal? Sim, é a resposta da espiritualidade. Nós sempre podemos, mas o que nos falta são os esforço. É que a gente dá um passinho e acha que se esforçou. Não é assim. Se a Terra é uma escola, quando você começa a estudar lá no primeiro ano, e você vai terminar até uma graduação, você não se esforça do começo até o final, até se graduar? Ou você acha que no primeiro ano você aprendeu o A, o I e o U, e lá na faculdade aquilo vai ser suficiente? A nossa vida é um esforço contínuo, que não significa que precisa ser alguma coisa ruim. Nós podemos melhorar olhando o lado bom da vida. Porque nós temos dentro de nós os dois, o anjinho e o diabinho, o lobo
E a ovelha? Quem é que vai vencer? Vai vencer aquele que nós alimentarmos mais. E nós vamos alimentar como? Com nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com o que eu estou fazendo da minha vida. Porque a gente falou de drogas até agora, aquelas drogas. Mas quais são as outras drogas que fazem parte da nossa vida? Uma fofoquinha aqui não vai fazer mal, será? Um orgulhozinho assim, que eu saio toda saindo assim, achando que eu sou o dono da verdade, também não vai fazer mal, né? Mas espera aí, a gente falou que pensamento tem poder, pensamento é energia. Revolta, desespero, vingança, não vai fazer mal para mim? Não, eu estou me vingando da Heloísa, ela que vai se dar mal. Será? Enquanto eu estou planejando a minha vingança contra ela, quais são as energias que estão correndo pelo meu corpo? Amarguras e mágoas. Tem uma história verídica que o pessoal dos trabalhadores da nossa casa irmã lá de São João Batista contam. Acho que eles conheceram a pessoa, né, que já desencarnou. Uma senhora que dizia que tinha câncer, se eu não me engano era de fígado. E foram feitos exames e nada de se achar o câncer. A saúde da mulher era perfeita. E ela, qualquer coisinha, estou com câncer. E assim foram, se eu não me engano, 10 ou 15 anos. Ela dizendo que ela tinha um câncer, que os médicos não achavam porque ou era incompetente ou alguma coisa assim. Pois bem, de tanto ela pensar, o câncer veio e ela desencarnou deste câncer. Então, será que essas nossas amarguras, por que ela desejava tanto estar doente? Será que ela estava se vitimizando? Ela não estava enfrentando a vida? Mas por que a gente fala assim, enfrentar a vida parece que é uma coisa tão difícil, né? Mas será? Tem pessoas que vivem a vida de uma maneira tão leve. Pode nascer, às vezes, uma pessoa lá no meio da favela e não sai bandido. Muito, muito pelo contrário, sai uma pessoa dessa que a gente vê ali no jornal, abrindo uma ONG, fazendo uma caridade, tirando aquelas crianças, ajudando elas. Então, enfrentar a vida é algo difícil ou pode ser uma coisa boa? A gente pode fazer de uma maneira mais tranquila. Raiva. Quando eu tenho uma explosão de raiva, essa energia toda da explosão de raiva, ela vai para quem? Ela pode até atingir alguém em quem eu esteja direcionando a minha raiva, se ela também estiver desprotegida. Mas quem é o maior afetado? Ciúme. Nossa, eu perco noites de sono tentando controlar meu marido, meu filho, isso, aquilo. Não vai me fazer mal, então? Ou será que o que vai me fazer mal é ter paz de espírito? Por que tanta gente diz assim, que é tão bom ter paz de espírito, né? Calúnia, intolerância, hipocrisia, ou seja, desequilíbrios das nossas emoções. Tirando as pessoas que realmente estão com problema e precisam de ajuda, que são as pessoas que estão viciadas hoje, e que é um problema mundial de saúde, né? As maiores drogas, na verdade, são os desequilíbrios das nossas emoções. Nós ficamos com taquicardias, nós temos problemas cardíacos, nós temos gastrites, nós temos úlceras, nós temos dores de cabeça, não estou nem falando agora, né? Podemos chegar lá no câncer, na cirrose, outras coisas mais, né? Tudo por causa do nosso desequilíbrio emocional. A nossa mente tanto pode nos deixar doente, como pode nos curar. A nossa mente pode fazer muitas coisas.
Nesse livro aqui, se me permite, eu vou ler só um trechinho aqui, sobre o que a mente é capaz de fazer no nosso perispírito. É uma descrição aqui do médium, tá? Estou vendo pequenos seres como se fossem anões, cada um deles portando diferentes tipos de anomalias, umas engraçadas e outras estranhas. Os instrutores explicam que todas as deformações a que assisto foram provocadas por inúmeras brincadeiras maldosas e leviandades que os mesmos são hábeis em ministrar em quem lhes sintonize. Como vocês sabem, o perispírito é extremamente sensível aos comandos mentais. Por isso que a gente diz, nosso pensamento, a energia, tem força. E através dele, com a nossa força de vontade e atitude, nós podemos nos curar ou ficar doente. Esses irmãos ali, pobres aleijados, isso aqui que eles estão olhando, que eles estão dizendo, estão vendo pequenos seres, são os perispíritos, tá? Isso aqui é no mundo espiritual que está acontecendo, né? Esses irmãos, pela continuada imitação de pobres aleijados de quem zombavam, e pelas caretas que faziam para assustar ou divertirem-se, apresentaram este bizarro ou grotesca forma. Ou seja, na verdade, tanto encarnado quanto desencarnado, eles continuaram a rir, tirar sarro, como a gente diz, né, de pessoas aleijadas ou com problemas, e tanto a mente deles focou nisso que transformou o próprio perispírito deles na mesma forma. E aqui tem outro que o médium está vendo, na verdade, o espírito, como se fosse uma tela, de um rapaz formoso, bonito, que era o corpo físico dele quando ele estava na Terra. Ele era assim, rapaz esbelto, bonito, né? E como é que é o perispírito dele, como é que ficou o perispírito dele depois que ele desencarnou? Sim, observo que quando ele era encarnado, maltratava muito as pessoas. Fazia brincadeiras maldosas. Criava cenas como se fosse deformado. Imitava os paralíticos em gozação descaridosa, no que recebia petardos mentais deles. Ou seja, as pessoas mandavam informações de raiva para ele, né? De ódio, e ele não estava percebendo, mas o perispírito dele estava recebendo isso. Que em pragas silenciosas, mas altamente nocivas, solicitavam para ele uma deformação semelhante. Quando esse rapaz desencarnou, ele ainda continuou fazendo as mesmas coisas, né? E de tanto mentalizar e imitar, terminou por entortar uma perna, após esforçar-se para aprimorar a imitação de um capenga. Ele tanto se dedicou a imitar bem igualzinho uma pessoa que tinha um problema na perna e mancava, que acabou ficando com o mesmo modelo de perna, né? E depois quando ele viu que ficou assim, ele se esforçou, ele começou a se esforçar para que voltasse ao normal. Né? Nós podemos modelar o nosso perispírito, deste o título, né? E aí ele começou a fazer um esforço para mentalizar a perna normal, para voltar a ter a perna normal. Mas cada vez que ele olhava para a perna para mentalizar, ele lembrava do que ele fazia. Então, na verdade, ele ficou com uma monoideia, uma ideia fixa aquelas partes aleijadas que ele acabou deformando mais ainda, então ele ficou com mais partes aleijadas ainda. Eu só li isso aqui para a gente ter uma ideia de que o que o nosso pensamento é capaz de fazer. Ele tem força para tirar nós de qualquer problema que a gente esteja. Ele tem força de curar tudo que a gente tem. Só que nós precisamos nos esforçarmos. Nós temos que fazer a nossa parte também para receber ajuda espiritual. Existe um capítulo do Evangelho que fala: ajuda-te, que o céu te ajudará. Quantas pessoas têm... Vamos pensar em nós aqui, eu vou pensar em mim aqui.
se eu tivesse, vamos dizer, um câncer, qual é a atitude? Lógico que eu ia querer trabalhar, vencer ele, ia fazer oração, ia fazer o tratamento espiritual, ia fazer o tratamento terreno, ia me esforçar para que eu me curasse. Mas qual é o tamanho do meu esforço? Será que eu ia vencer o câncer e daí se ele voltasse na segunda vez eu não ia desanimar? Eu queria mostrar para vocês, passar um vídeo de um ensinamento para a gente. Se a gente levar só um pouquinho, só 10% da força de vontade que tem essa pessoa, eu acho que a gente já está de bom tamanho, né? Tá sem som? Tem que levantar o som lá. Rocha, eu sou médico, tenho 49 anos, sou casado há 22 anos com a Alejandra Bregu, sou pai do Pedro Rocha e do Matias Rocha. Em 1998 foi liberado a medicina estética nos Estados Unidos e nós então, médicos brasileiros que tínhamos muita experiência com isso, íamos sempre aos Estados Unidos dar aulas para médicos interessados nisso. Eu tenho muito medo quando o avião vai descer na pista, morro de medo na hora da aterrissagem. Então eu pedi para que a secretária chamasse o rapaz do seguro de vida para que aumentasse o risco, né, o prêmio do meu plano, né, do meu seguro de vida, caso alguma fatalidade viesse a acontecer, principalmente no pouso do avião. E então o plano de saúde, o seguro de vida, na verdade, exigiu um novo exame de sangue. E qual não foi a surpresa? O exame de sangue tinha uma grande alteração. Cheguei no hematologista, mostrei para ele o resultado, ele ficou branco. E falou: Terço, deixa eu colher teu sangue e olhar a lâmina. Ele furou meu dedo, botou o sangue na lâmina e foi olhar no microscópio. E não tirava a cabeça do microscópio. Quando eu olhei, as células eram negras. Um negócio horrível. E daí eu perguntei para ele: e aí, doutor? Quais são as perspectivas? Ele olhou bem duro, dentro dos meus olhos, assim, duro, dentro da minha menina dos olhos, e falou assim: Terço, você tem no máximo 20% de chance. Te dou aí uns 5 meses. Se eu fosse você, eu acionava todos os seus planos. Seguro de lucro cessante, seguro de vida, você vai precisar de todos. Quando eu olhei para o lado, vi a minha esposa quase que embutida na cadeira, ela ia escorregando, né? E eu fiquei desesperado. E daí pensei, cara, eu agora não só tenho que ser forte para superar a doença, como para levar minha esposa e meus filhos comigo. E eu vou fazê-lo. E virei para ele e falei assim: quer saber, doutor? Eu sou mais 20% na minha mão que 80% na mão do capeta. Eu não acredito nessas estatísticas. 20% na minha mão é 200%. Você pode ter certeza que eu vou tratar e vou curar. E foi assim que eu fiz. Mais grave para mim do que a notícia da doença é a família, porque a família entra em desespero e começa a chorar, né? Pai, mãe, tia, primos, irmãos. E você tem que saber lidar com isso, você tem que segurar isso com a sua cabeça. E eu tenho 2 filhos, que minha primeira quimio eram muito pequenininhos, né? Um tinha 5, outro tinha 1 ano. E eles viam a família inteira chorando, mas eu nunca escondi nada deles. Então ele perguntava para mim: papai, por que está todo mundo chorando? Eu falava para ele: porque todo mundo acha que o papai vai morrer. Ele perguntava: você não vai morrer? Não, eu não vou morrer. Eu vou ficar verde porque eu sou tipo Hulk, mas eu não vou morrer. Eu vou superar isso e vou surpreender todo mundo. Só não vai ser surpresa para você, porque você sabe que o papai vai estar sempre junto com você. Um dos meus grandes segredos assim na químio é a mentalização. Mentalização é diferente de meditação. Eu mentalizo. Então o que eu faço na hora da quimioterapia? Olha, o que eu quero é viver, não é? O que eu quero é voltar a conviver com os meus filhos, a andar a cavalo com eles, a ir à praia, a ver meus amigos, a atender meus pacientes, a estar com a minha esposa. Então eu coloco no pé da cama algumas fotografias, principalmente de eu com os meus filhos e eu com a minha esposa.
E durante a quimio inteira, fico então olhando as fotos que ficam nos pés da cama, né? E fico mentalizando, fico lembrando de como era aquele momento e fico projetando como serão os novos momentos. Eu fui reagindo e os meus filhos sempre me cobrando: papai, principalmente o mais velho, né, que falava, o mais novinho nem falava nessa época, tinha 1 ano. Papai, você me prometeu que domingo, isso era quarta-feira, né, nós iríamos na piscina. E eu falei assim: mas nós vamos domingo na piscina. E a febre não passava. E o menino todo dia me cobrando. Até que chegou domingo. Ele falou: e aí, papai, tem sol lá fora, hoje é domingo, nós vamos ou não vamos na piscina? E eu falei: sim, nós vamos à piscina. Tomei uma carga de medicamento desnecessária, perigosa para aquele estado metabólico que você se encontra com câncer após uma quimioterapia, uma pulsoterapia muito forte. Por algumas horas consegui e veio uma força que só Deus sabe de onde e fui com eles à piscina. Então tirei uma foto com eles, que é a foto da minha vida, quando eu seguro os dois dentro d'água, e agradeci muito a Deus estar com eles naquela piscina. Em 2003 houve uma recidiva dessa leucemia, ela voltou, novamente aquele baque, né? Porque todo mundo fica esperando passar 5 anos para dizer: opa, estou curado disso. Mas ela voltou em 2003 e eu me tratei de novo em 2003 e me dei bem e curei de novo. Em 2005 me apareceu um outro tipo de câncer, linfoma, e que me levou novamente a outras quimioterapias. Mas em 2008, eu e alguns colegas brasileiros, todos endocrinologistas, pegamos um avião e fomos para o congresso da Academia Americana de Diabetes, em São Francisco. Quando eu estava no voo, eu comecei a levar a mão no pescoço e senti uns nódulos estranhos. Eu pensei: cara, só pode ser coisa da minha cabeça. Era o terceiro câncer, o terceiro presente da vida, a terceira chance de demonstrar para mim mesmo que eu queria viver e que eu merecia estar vivo. Prossegui a vida, contudo, as células saíram. Graças a Deus o meu pescoço ficou livre. Há umas semanas atrás eu fiz o exame e as células voltaram. As células voltaram e as células progrediram. Então eu vou lá, vou tomar minha quimioterapia e vou continuar nadando, e vou continuar malhando, e vou continuar sorrindo todas as manhãs, acreditando que a vida quer saber o que você quer dela. E eu quero viver. Quantos de nós, né, teríamos capacidade de passar por isso tudo? Ele está indo para o 4º câncer, e se ele contar a recidiva que ele teve, né, da primeira leucemia, é a 5ª vez. Agora, a maneira dele falar, o amor que ele tem pela vida, essa frase aqui é dele. O que eu quero da vida? A estrada está aí. Nós é que vamos decidir o caminho que nós vamos tomar. Nós vamos tomar o caminho da lamentação, vamos ficar reclamando, ou vamos tomar uma atitude e começar, porque nós não vamos ser fantásticos de hoje para amanhã, mas começar essa nossa mudança. Uma partezinha da frase de uma psicografia da Joana de Ângeles, né? Cada manhã nos traz uma oportunidade valiosa de começar de novo e fazer tudo diferente. Dediquemo-nos a essa tarefa com fé e otimismo e deixaremos de nos considerar vítimas do mundo e nos tornaremos agentes transformadores dele. Essa é a nossa escolha. Que caminho eu quero seguir e qual das dois eu quero ser? É uma decisão de cada um de nós. Que possamos tomar boas atitudes. Obrigada a vocês. Obrigado, Kátia, pela excelente palestra. E agora, então, vamos relaxar em nossos lugares, escutar a oração que a Kátia irá proferir e nos preparar para o passe. Pai amado,
espiritualidade, boa amiga, presente no nosso dia a dia, presente nesta casa. Nosso cuidador, nosso anjo da guarda, que sempre nos acompanha. Que possamos, se não começamos ainda, mas que possamos, a partir de hoje, ter novas atitudes mentais, novas atitudes de mudança na nossa vida, no que nós queremos para o nosso futuro, para o que nós queremos quando chegarmos do lado de lá. Que possamos estar sempre com a nossa mente aberta para receber as boas intuições e não nos deixar levar por caminhos que mais tarde poderão ser mais duros, mais amargos, mais difíceis e nos arrepender. Sabemos que mesmo tomando caminhos errados, sempre podemos fazer um novo recomeço. Mas se sabemos tanto, Pai, por que não começar uma nova vida a partir de hoje? Agradecemos assim todas as possibilidades que a vida nos traz, sempre de mudarmos e de recomeçarmos. Que assim seja.